Boa tarde, meu nome é Rafael, sou aluno da disciplina ELT 571, Introdução à Inteligência Artificial e Computacional, na pós-graduação Lato Sensu de Inteligência Artificial, ofertado pela Universidade Federal de Viçosa. Essa atividade avaliativa, ela tem como objetivo criar um vídeo curto mostrando a aplicação da inteligência artificial na minha área de formação. Como minha área de formação foi agronomia, e eu atualmente estou estudando doutorado na área de genética e melhoramento de plantas, eu vou ofertar algumas utilizações dessa técnica de inteligência artificial na agricultura. Vou focar mais na parte de análise de imagem, porque é uma área mais palpável, né, para a agricultura. Logicamente tem áreas de genômica, que é uma área mais complexa e tudo mais, mas a área de fenômica é um pouco mais fácil de visualização dessa questão dos dados. Muitas plataformas de fenotipagem concentram no rendimento da planta como um todo, e não em órgãos específicos como folha, caule, raiz, flor, fruto e tudo mais. Eles podem obter dados de índice como o comprimento da folha, área foliar, volume do fruto, entre outros dados. Esses índices eles são obtidos de maneira bastante simples. Atualmente existem aplicativos de celular que são desenvolvidos para realizar as análises fenômicas de órgãos vegetais. São métodos simples e baratos, e como principal ponto nessa técnica do aplicativo, que utiliza o aplicativo de celular, são a não necessidade de destacar plantas, né? Ou seja, não vai causar danos na planta, ou destacar folha, fruto e tudo mais. Existem também equipamentos que possuem câmeras 2D agregadas, são alternativas também de baixo custo, e elas integram a maioria das plataformas de fenotipagem. Existem também outras aplicações, que seria o rastreamento de crescimento de órgãos vegetais, que você podem fazer, as empresas, né, na verdade, podem fazer utilizando essas imagens. Porém, notavelmente, né, a gente pode perceber que câmeras 2D são limitadas, né, frente às imagens 3D. Nesse cenário que se enquadra o algoritmo MVS, Multi-View Stereo, que são técnicas algorítmicas que usam mais de uma imagem 2D e recriam um cenário 3D. Como, por exemplo, nessa imagem, que várias câmeras em vários pontos tiram fotos dessa estátua, como utilizado no exemplo, e aí elas recriam, né, ou reconstrói a imagem por meio dessas várias imagens em diferentes ângulos, recriam a imagem em 3D. Essa técnica é chamada de estrutura de movimento. Outros equipamentos já conseguem fazer isso, como os scanners 3D, ou equipamentos que associam várias fotos, né, várias máquinas fotográficas que, ao associar essas imagens, cria essa imagem em 3D. Plataformas de fenotipagem são equipamentos robóticos completos, os quais fornecem sistemas tecnológicos por inteiro, tanto software e hardware, né? Como já disse no slide anterior, os scanners 3D, né? Eles são plataformas de fenotipagem, ou seja, não só utilizam a programação da inteligência artificial, como utilizam de uma estrutura complexa e propícia para ela mesma. São chamados também de fenotipagem de plantas de alto rendimento, os HTPPS. Essas plataformas também utilizam de técnicas de imagens de fluorescência, de clorofila, imagem espectral, imagem térmica, ou fenótipo da estrutura tridimensional das plantas, né? Então utilizam dessas várias técnicas. Cada sensor, como por exemplo, para gerar uma imagem RGB de fluorescência, existe uma especificidade, uma câmara específica para isso, e consequentemente uma finalidade, né, específica para essa técnica. Existem diversas imagens, né, existem diversas técnicas de imagens em plataformas de fenotipagem de alto rendimento.
Uma delas seria a técnica de imagem de luz visível. Nessas, analisaria as imagens em formato RGB ou cinza, qual capta espectro visível a olho nu. Uma outra técnica também utilizada seria a de fluorescência de imagem, né? Os quais elas utilizam câmeras, né, de fluorescência, logicamente, e é uma técnica muito utilizada para analisar status fotossintético, estrutura da interna da planta e principalmente doenças foliares. Eu vou passar rapidamente devido ao tempo, pois como o vídeo tem que ser gravado em formato de pitch, então o tempo seria no máximo de 5 a 10 minutos. Uma outra técnica também utilizada, esse é um estudo, né, que utiliza essa imagem de fluorescência. Uma outra técnica também utilizada seria a imagem de infravermelho, é uma imagem térmica. Ela mapeia regiões baseadas em temperatura. Com isso, ela pode quantificar um dossel de plantas, temperatura da superfície, área foliar, entre outras características. A técnica de imagem espectral, muito utilizada para imagens hídricas, também capta a reflectância espectral e mede essa luz, né, o sensor. Ou seja, ela mede a luz refletida de uma superfície e retorna a valores numéricos. Esse é muito legal para você começar a ver a parte hídrica, o estresse hídrico que uma planta pode sofrer. A imagem 3D, como já falado no slide anterior. E a tecnologia de digitalização a laser também muito interessante, pois ela escaneia uma planta ou um órgão de planta que gera uma imagem 3D também. Bastante interessante, somente com uma imagem. Existem outras técnicas também, como a MRI, a PET, a CT. São técnicas muito caras. A MRI é uma técnica de ressonância e qual consegue analisar estruturas morfológicas internas de uma planta. É bastante caro devido a essa complexidade que o sensor deve ter, mas é uma técnica muito interessante também. Aqui eu vou mostrar um exemplo de HTTPS, né, com sua principal técnica de imagem para ambiente controlável. Essa plataforma de fenotipagens são caracterizadas por serem automatizadas, terem alto rendimento e uma alta precisão, que melhora muito a eficiência e a precisão da coleta de dados da planta, a fim de melhorar então assim, a eficiência de cultivo seletivo, né? Um lado negativo dessa técnica e de técnicas em gerais utilizando essa plataforma específica deles, né, que seria um HTTPS, seria o alto custo de implementação dessas plataformas. A redução de custo dessas plataformas poderia, portanto, aumentar significativo o número de pesquisas fenotípicas e promover, então, a rápida expansão de análise genótipo e fenótipo para características complexas. Uma delas seria essa WPS Scan, que está demonstrado aqui nessa imagem. Esse equipamento ela fenotipa blocos e utiliza sensores RGBs que podem realizar medições morfológicas, crescimento de plantas, das folhas, além da biomassa, de folhas e tudo mais. Eles então captam essas informações, colocam num Big Data e vão fazendo comparações de uma planta para outra, de blocos para outros e tudo mais. Então, assim, além de escanear toda essa organização de blocos, né, do experimento, essas duas imagens, tanto da direita quanto da esquerda, demonstram dois modos diferentes do equipamento. Uma que capta o bloco e outra capta uma planta individual. Uma imagem, um outro equipamento demonstrado também nesse trabalho seria esse Plant Eye F500, da Phenospex. Essa empresa ela utiliza esse equipamento demonstrado aí, que tem rodinhas e passa por toda linha, né, plantada nesse caso de um experimento específico da empresa deles. Ele é um scanner 3D com sensores de multiespectros. Então, além de realizar a medição 3D de uma planta, ela quantifica também a biomassa, a altura de planta, a área foliar, o índice foliar, reflectância foliar. Então, com isso, possibilitando a empresa de quantificar doenças, né? Isso é muito interessante. E tudo utilizando análise de imagem, que vem de um centro muito grande de imagens para poder identificar o que é folha, o que é caule, o que é doença, o que é flor e tudo mais. Sem esse banco de dados prévio, esses equipamentos não conseguem fazer isso.
E uma última demonstração de utilização de IA seria a utilização do equipamento Fenofab. É um equipamento de fenotipagem de imagens, o qual você monta dentro de uma estufa, né, e trabalha com até 1.400 plantas. Ele utiliza sensores RGBs, nas quais captam imagens diariamente, seriam mais ou menos 9 imagens por dia, e geram relatórios de desenvolvimento da planta, crescimento, área foliar, área radicular também. Como pode observar, as plantas são plantadas em vasos transparentes, então com isso ele consegue fazer essa análise radicular e transformar essas imagens em dados, além de ter uma plataforma de realidade aumentada também, na qual você pode visualizar todo o experimento dentro de um escritório em tempo real. E o que eu queria mostrar era isso. A utilização também de equipamentos, de drones e portfólios bastante bem utilizados. Isso aí já entra na fenotipagem em campo, né? A outra que eu falei foi em fenotipagem em caso de vegetação, e que às vezes pode ser um pouco mais interessante para a área comercial, visando a parte mais de produção em si, né? E não de estudos, de pré-avaliação de novos cultivares, entre outras coisas. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Até uma próxima.